Lucas 19, versículo de 1 a 6. Vamos ler assim de uma forma alternada. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Versículo de número 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Versículo 4. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Somente, aí o versículo de número 6 também, isso. Somente até aí. Senhor, nós acabamos de ler da tua palavra, ó Senhor Deus, e sabemos que é ela, ó Senhor, que tem condições de transformar as nossas vidas, ó Senhor, a partir do momento em que permitimos, ó Senhor, que ela entre em nossas vidas, ó Senhor. Muito obrigado por esta leitura, ó Senhor Deus. Muito obrigado pelo que nós podemos aprender através da tua palavra, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, e queremos te pedir pelos teus servos que estão a caminho da tua casa, ó Senhor. Te pedir por aqueles teus servos que estão trabalhando, ó Senhor. Te suplicar por aqueles que estão a caminho do trabalho até a tua casa também, ó Pai. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Podem assentar, irmãos. Alguns irmãos estranharam porque eu coloquei a bandeira do Brasil aqui à frente, né? Na frente. E na semana, quarta-feira passada, eu também estava com uma outra camisa, a camisa do Brasil. Então, os irmãos acharam assim, mas o que está acontecendo? Mas isso tem tudo a ver com a nossa série de mensagens. Tem tudo a ver com a série de mensagens. Embora, quando nós tratamos aqui da oficina de restauração, eu deveria vir com um macacão de oficina, né? Como um mecânico, eu vim todo sujo. No entanto, eu não vim como um mecânico. Mas hoje nós vamos falar um pouco a respeito, não a respeito de futebol, mas devido ao momento em que nós estamos vivendo, não apenas nós, os brasileiros, mas muitos países estão vivenciando, estão assistindo o que está acontecendo. Então eu resolvi colocar dar esse visual aqui na frente. Esse texto que nós acabamos de ler, que nos fala a respeito de Zaqueu, é interessante que Jesus ele estava entrando em Jericó. Jesus ele não estava instalado ainda em Jericó. Ele estava entrando em Jericó. E é impressionante o posicionamento de Zaqueu. Zaqueu já havia escutado a respeito do Senhor Jesus, quem era Jesus. Mas ele queria experimentar, ele queria ver Jesus. Ele queria, contemplar Jesus. Porque de ouvir falar é uma coisa. Agora você ver, você ser testemunha ocular de um fato é totalmente diferente. Totalmente diferente. E Zaqueu, então, ele se coloca nessa posição, e o tema do nosso assunto nesta noite é descendo da arquibancada. Descendo da arquibancada. E impressionante, irmãos, que dentro dessa situação aqui de Zaqueu ele poderia tranquilamente, igual eu coloquei no domingo passado, Zaqueu poderia tranquilamente ficar numa condição cômoda, ficar extremamente cômodo lá onde ele estava, embora fosse odiado pelo povo judeu, porque ele recolhia impostos para o povo romano. Ele poderia ficar tranquilamente ali. E além dele cobrar impostos para o povo romano, ele fazia o seguinte: os publicanos naquela época, Zaqueu era um publicano, assim como Mateus também era um publicano, eles cobravam o que Roma pedia, e além daquilo que Roma pedia, ainda tirava uma fatia para eles. Então eles entregavam tributo para Roma,
E além da quantia estipulada por Roma, eles ainda tiravam um pouquinho para eles. Então, tanto é que aqui a Bíblia fala que Zaqueu era um homem de posses. Era um homem que tinha dinheiro, era um homem rico. Era um homem rico. E é impressionante também, o que me chama muita atenção, que o dinheiro não foi o primordial na vida de Zaqueu. Ele não permitiu, ele não deixou que o dinheiro subisse a cabeça dele. Muito pelo contrário, ele priorizou Jesus na vida dele. Ele poderia ficar tranquilo lá na casa dele, com a perna cruzada, assistindo televisão, se tivesse naquela época, né? Assistindo uma boa televisão, assistindo um bom programa, poderia tranquilamente, mas não. Ele foi lá para ver Jesus, tomou conhecimento que Jesus estava chegando em Jericó. Então o que ele faz? Ele sobe numa árvore para poder ver Jesus. E Jesus então fala para ele o quê? Desce depressa. A Bíblia nos diz que Jesus, quando olha para aquele homem, fala assim, ó, desce depressa porque hoje me convém morar ou estar na tua casa. E ele desceu e Jesus foi até a casa de Zaqueu, contrariando a ideia dos judeus, porque o judeu fala assim, como é que pode? Ele vai cear, vai jantar, estará na casa de um publicano, na casa de um pecador. Uma coisa é você visitar alguém, e outra coisa é quando alguém da tua família toma conhecimento que você vai visitar uma pessoa que é odiada pela família. Você vai na casa de fulano de tal, essa pessoa aprontou tanto com a nossa família, e você vai na casa dela. Então essa era a situação típica ali que Jesus estava enfrentando. Jantar, estar com Zaqueu, ir na casa de Zaqueu, era algo totalmente contrário à ideia do povo judeu. Mas só que Jesus fala para ele, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. E aquele homem, em obediência à palavra do Senhor, desceu. Ele não era um mero curioso. Ele não era um curioso em saber, quero ver esse homem que tanto falam a respeito dele. Mas ele queria ver Jesus, mas não apenas contemplar Jesus, mas ele queria sentir Jesus, ter Jesus na vida dele. Ter Jesus na vida dele. Então esse nosso assunto de hoje, desça das arquibancadas, é um assunto que eu tenho sempre comentado com os irmãos, que é muito fácil você ficar na arquibancada assistindo o jogo. É muito fácil ficar na arquibancada assistindo o jogo. Por exemplo, nós assistimos o jogo no domingo passado, quem assistiu, nós ficamos ali em casa criticando aquele árbitro que permitiu que fosse feito aquele gol, empurrando aquele zagueiro, aquele pênalti que não deu no nosso atacante. É muito fácil ficar criticando. O difícil é você entrar em campo e participar daquele jogo. Então o que nós podemos observar é que estar na arquibancada é uma zona de conforto. Dizem que técnico e louco, não me leve a mal, todo mundo tem um pouco, né? De médico e louco, todos têm um pouco. Então, de técnico também de futebol, todos também têm um pouco não, se colocasse fulano, não, se fulano jogou mal, não, se trocasse, todos nós temos essa ideia. Nós, os que conhecem, que entendem um pouco de futebol. Então, estar na arquibancada é uma situação muito, muito cômoda. Mas eu quero fazer uma pergunta, duas perguntas, a você ou aos irmãos. Quem é Deus para você? Qual a importância de Deus na tua vida? Que lugar Deus ocupa em sua vida? Será que todos nós cristãos verdadeiramente nós conhecemos a Deus? Nós temos experiências com Deus? Já experimentamos Deus em nossa vida? Zaqueu experimentou. Abriu mão de tudo, falou que daria metade, daria o dobro, depois falou que daria, se alguém eu tenho defraudado, daria 4 vezes mais. Ele abriu mão de tudo, porque ele experimentou Jesus na vida dele. Então, quem é Deus para você? Quem é Deus para mim?
O que é o reino de Deus na sua concepção, na sua maneira de pensar? O que é o reino de Deus para você? Será que o reino de Deus é apenas a morada dele? Será que o reino de Deus não se estende até a terra? O reino de Deus também não está instalado na terra? O que é o reino de Deus para você? Então, em primeiro lugar, quem é Deus e o que é o reino de Deus para você? Zaqueu experimentou isso na vida dele. Então, quando nós começamos a observar aqui nesses slides, diz assim: disse Jesus, desce depressa. Essa foi a expressão do Senhor Jesus para Zaqueu, desce depressa. Tá, ok? Que está em Lucas capítulo 19, aí na parte, versículo 5, parte B. Desce depressa. Então Zaqueu, imediatamente ele desceu. Imediatamente ele desceu. Há quem diga que a árvore que Zaqueu estava, a árvore que Zaqueu subiu, era uma árvore cheia de espinho, uma árvore chamada sicômoro. Essa árvore, na realidade, ela tem assim algumas pontas, mas não chega a ser espinhos, tipo uma roseira. Ela tem assim umas pontas, mas a pessoa com um calçado, ela sabendo subir, ela consegue subir nesta árvore, mas não é uma árvore fácil para se subir. Não é tipo um coqueiro, que a pessoa sobe com uma certa facilidade. Então, Zaqueu, ele foi em busca do sacrifício para poder ver Jesus. Ele não se preocupou em se machucar para poder ver Jesus. Ele subiu naquela árvore. Então, nesse slide seguinte, nos fala assim, desça depressa para quê? Para realizar o ministério que fui moldado para fazer. Eu preciso descer das arquibancadas para realizar o ministério que fui moldado para fazer. Igual nós estamos sempre falando aqui na igreja, cada cristão tem um dom, pode ter 2 dons, ou 3, no máximo 3, mas nós temos dom. Então, quando se fala aqui a respeito dessa da arquibancada, para realizar o ministério que fui moldado, que eu fui moldado para fazer. Deus trabalhou em você. Deus está trabalhando em você. Está moldando você para você colocar em prática esse ministério que existe dentro de você. Sabemos que o ministério é serviço, é você trabalhar, você fazer algo em prol do reino de Deus. E nós estamos aqui de passagem, igual eu falei dentro do hino, nós estamos sendo trabalhados, estamos sendo moldados para fazer a nossa parte dentro do reino. Porque nós poderíamos passar por essa etapa da vida sem deixar nenhuma marca, sem deixar nada. Só passar a ser não é um mero cristão, que ser cristão já é tudo. Mas o Senhor nos chamou para fazermos alguma coisa dentro do reino dele aqui na face da terra. Não, porque quando eu chegar no céu, eu vou trabalhar. Lá você vai louvar. Nós estaremos louvando ao Senhor. Lá no céu nós não vamos evangelizar. Lá no céu não haverá serviço para você, sabe? Olha, ministério para esse ministério tal, ministério B, ministério C. Não. Lá no céu nós estaremos louvando ao Senhor. Então o Senhor está nos moldando nesse período, nesse curto espaço de tempo de vida que nós temos aqui na face da terra. Curto espaço de tempo. Mas pastor, pessoa que tem 80 anos de idade, pergunta quem tem 80 anos de idade, ela vai falar assim, parece que foi ontem o que aconteceu comigo. Quem tem filhos aí que já está com 18, com 20, já tem filhos casados, de repente para e começa a analisar, meu Deus, como passa rápido, né? O tempo passa muito rápido. Então, esse curto espaço de tempo que nós temos na face da terra, quando Deus nos chamou e você aceitou esse chamado, você começou a ser moldado por Deus, ser preparado por Deus para começar a exercer uma função aqui na terra, exercer um ministério aqui na face da terra. Agora eu sou um membro de uma igreja. Ok, você é membro de uma igreja. Há alguma coisa de errado nisso? Não. Amém. Glória a Deus, porque você é membro de uma igreja. Mas ser membro de uma igreja não é o suficiente para Deus. Eu lembro que quando
quando foi necessário que eu perguntei, no primeiro dia, perguntei se algum irmão poderia colocar a casa à disposição. De imediato, os irmãos colocaram. Teve um casal colocou a casa à disposição. Pastor, a minha casa. A minha casa. Eu fiz a pergunta para a igreja inteira. E de repente o casal, recém-chegado na igreja, colocou a casa à disposição. Nisso dizendo que, não, eu quero contribuir com o reino de Deus na face da terra. O que eu posso fazer? Eu não sei o que eu posso fazer, mas uma coisa eu posso fazer. Eu posso colocar a minha casa à disposição, para que Deus venha trabalhar dentro da minha casa. Dentro da minha casa, não apenas na minha família, mas a minha casa ser um canal de bênção para outras pessoas. Aí avançando, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, nos diz assim, nos diz desta forma: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Já observaram que naquelas corridas de 100 metros raso, de repente alguém parte na frente, aí eles voltam porque queimou a partida. Ele não pode avançar, não pode continuar aquela corrida porque ele queimou aquela etapa. Ele deveria ter saído no momento exato que foi dado a ordem de partida. Então o escritor sagrado vem dizendo aqui é que nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então nós fomos chamados para o reino de Deus, fomos chamados para o reino de Deus. Então nós temos que competir de acordo com as regras. Quais são as regras que o Senhor Deus espera para cada um de nós? Que nós estejamos em posição e que nós estejamos em condições de dar um prosseguimento ao reino dele aqui na face da terra, no qual o Filho iniciou, depois começou com os 12, deu prosseguimento com os 12, depois vieram os 70, 120, 500, 5 mil, e foi por aí afora até chegar aos nossos dias. Então nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Observe que agora, falando sobre nesse período de futebol, eles colocaram até árbitro de vídeo. Botaram árbitro de vídeo para ver se alguma coisa está errada, para ver se alguma coisa está fora dos conformes. Não, está errado, então volta a jogada. Então, está errado, então foi pênalti, vamos lá, foi pênalti. Então, de acordo com as regras. E em 2 Timóteo ainda, ou melhor, em 2 Timóteo 2,5 fala assim, 2 Timóteo 2,5: o atleta que toma parte em uma corrida não conseguirá o prêmio se não obedecer às regras da corrida. Foi o que eu falei anteriormente. O atleta que toma parte em uma corrida não conseguirá o prêmio se não obedecer às regras da corrida. Seria muito fácil uma pessoa, maratona, 10 metros, uma maratona de 10 mil metros, 10 mil metros. Uma pessoa chegava e 10 mil metros, mas eu vou dar uma escapulida por aqui, eu corto o caminho, aí eu com vai dar 7 mil metros aqui, 7 quilômetros, então eu vou chegar primeiro. Então um atleta que toma parte em uma corrida não conseguirá o prêmio se não obedecer às regras da corrida. Essa na Bíblia, na linguagem de hoje, já não é na MVI. Então a tradução é diferente. Ok, avançando, domingo, dia 17, começou, domingo 17 de junho, a corrida começou. A corrida começou a nível de futebol, que foi o primeiro jogo. Alguns não querem nem lembrar, do domingo, não querem nem lembrar do jogo, mas começou a corrida. Começou o futebol no dia 17, a nível de Brasil. Mas a tua corrida começou quando? Quando começou a tua corrida? A tua corrida certamente começou no dia em que você aceitou a Jesus. Ali começou a tua corrida. A nível de futebol, para o Brasil, começou no dia 17. Mas a nível cristão, a tua corrida começou, a tua Copa do Mundo espiritual, vamos usar esse termo, a tua Copa do Mundo espiritual começou quando você aceitou a Jesus. E nenhum time entra em campo para perder. Nenhum time entra em campo para empatar. Todo time entra em campo para vencer. E a Bíblia fala que nós somos o quê?
mais do que vencedores. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Então, a partir do momento em que você aceitou a Jesus como Salvador, o Senhor você foi convocado pelo Senhor Deus. Houve uma convocação e o Senhor Deus convocou você. Convocou você. Você é um titular no time de Deus. E é aquilo que nós sempre falamos aqui, que crente titular não fica no banco. E Deus não chamou você para ficar no banco. Então, a tua Copa do Mundo Espiritual não começou agora, no dia 17, como começou para o Brasil. A tua Copa do Mundo Espiritual começou no dia que você aceitou a Jesus. Então, houve um preparo? Houve um preparo. Você está se preparando? Eis a questão. Estou me preparando? Estou me colocando à disposição do grande técnico que é o Senhor Deus? Estou me preparando, estou me colocando à disposição. Me parece que teve um jogador, não sei qual foi a nação, qual foi o país, que o jogador falou que estava com dor nas costas e foi desligado do time. Foi mandado embora do jogo. Do jogo não, mandado embora da competição, foi mandado embora para o país dele. Porque falou que estava com a dor nas costas, e foi descoberto que ele não estava com dor nenhuma, ele simplesmente não queria entrar em campo. Não queria entrar em campo. E ele foi convocado. Quantos gostariam de ser convocado? Quantos têm o benefício de serem convocados a nível de Copa do Mundo? Quantos têm o benefício? E quanto nós somos beneficiados por sermos convocados pelo Senhor Deus para fazermos parte do time dele? Nós somos beneficiados, irmãos. Existem muitos benefícios dados pelo Senhor Deus para cada um de nós. Todo crente é um ministro. Todo ministro é um soldado em posição de batalha. Todo crente é um ministro. Todo ministro é um soldado em posição de batalha. Você não consegue, nunca tomará conhecimento de um soldado que na guerra dá tiro de canhão para um lado, para o outro, e o soldado lá mascando um chiclete, bem assistindo, pegando o telefone dele, mandando um zap para alguém. Ele vai estar sempre em posição de batalha. Sempre em posição de batalha. O que eu quero dizer, o que a palavra nos fala em relação a isso aqui, essa posição de batalha? É estar à disposição de Deus. Senhor, eis-me aqui. Falar igual Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu não sei fazer nada. Você sabe fazer alguma coisa. O que eu preciso é estar à disposição do Senhor. Senhor, eu estou à disposição. Se quiser me usar, pode me usar. Porque eu estou à disposição. Eu não sei ler direito, mas mesmo assim eu vou te usar, meu servo. Eu não sei escrever direito, mas mesmo assim eu vou te usar, meu servo. Eu não tenho uma grande inteligência, mas mesmo assim eu vou te usar, meu servo. O importante é estar à disposição do Senhor. Aconteceu isso com Amós, conforme falamos semana passada. Amós era boieiro ou boiadeiro. Amós tomava conta do gado e Deus chamou ele para ser um profeta. Ele não tinha mínimas condições, ele falou, eu não tenho condições. Mas ele atendeu o chamado do Senhor, Deus colocou ele como profeta do povo judeu. Colocou como um profeta ali em Israel. Então é isso que o Senhor Deus está fazendo com cada um de nós. Todo crente é um ministro. Todo crente é um ministro. Você é uma pessoa importantíssima dentro do reino de Deus. Já ouviram aquela ilustração de... Isso é Jurássico, isso é muito antigo. De que amarra-se uma pequena corda no tornozelo, perto da próxima pata de um elefante, num circo, e prende assim no lugar, um lugar que não é tão resistente, e ele não consegue sair dali. Ele não consegue sair dali. E na medida que aquele elefante vai crescendo, eles não trocam a corrente, não botam a corrente mais forte. Mas o elefante acostumou a ficar ali e não sai daquele lugar. Ele acostumou ali. Então a mesma coisa acontece que muitos cristãos se acomodam no banco. Muitos pastores se acomodam. Eu posso falar como pastor, porque tem muitos pastores que se acomodam. Eu passei pelo seminário, é o suficiente, não precisa aprender mais nada. E com isso não traz ferramentas para a igreja, para que a igreja possa crescer.
Então isso acontece no meio pastoral também. Então todo ministro é um soldado em posição de batalha. Em Filipenses, temos alguns versículos aqui a serem lidos. Em Filipenses capítulo 3, do versículo 10 até o versículo de número 16, nos diz assim, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Os irmãos podem me auxiliar no versículo de número 11? Isso, no versículo número 12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado. Observe isso aqui, para isso também fui alcançado por Cristo. Eu fui alcançado por Cristo. E no versículo de número 13... Versículo 14 diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Versículo de número 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente. E por último, o versículo 16 fala, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Existe muita gente vivendo sem alvo na vida cristã. Muita gente, muitas pessoas vivendo sem alvo na vida cristã. Não tem alvo, não tem objetivo, né? Acomodado nas arquibancadas da vida. Acomodado na arquibancada da vida. Se fala assim, não precisa, a igreja tem que evangelizar, porque a igreja não evangeliza. Mas quem é a igreja? Quem é a igreja? Não somos nós? Nós somos a igreja. Porque a igreja não pratica uma ação social. Mas quem é a igreja? A igreja também não é você? Ou será que isso tem que partir apenas da liderança? Só os líderes que têm que sair para evangelizar, somente os líderes têm que sair para fazer visitas, somente os líderes têm que fazer isso, fazer aquilo outro. Nós somos a igreja. Então, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E muitas pessoas estão vivendo sem um alvo na sua vida cristã, vivendo acomodado na arquibancada. E é fácil, mais uma vez falando, é fácil quando nós estamos na arquibancada, porque na arquibancada nós podemos criticar à vontade. Criticar à vontade. Às vezes assistindo televisão, você fala, mas como é que pode fazer um negócio desse? Ganha tanto dinheiro para fazer uma besteira dessa, chutar essa bola lá longe, errar esse pênalti, chutar esse pênalti para fora. Ganha tanto dinheiro para chutar Será que não se prepara? Não se preparou? Se preparou. Mas é fácil nós criticarmos. O difícil é nós entrarmos em campo e começarmos a jogar. Isso que é o mais difícil. Ok, nossa missão aqui, neste mundo, é prosseguir para o alvo. A nossa missão aqui neste mundo é prosseguir para o alvo. E aí Paulo, ele fala perfeitamente sobre isso no versículo de número 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Nós precisamos de um alvo. Nós precisamos estabelecer um alvo. Um alvo coletivo. Qual seria o alvo coletivo? O alvo coletivo seria a expansão do reino de Deus. Esse seria o alvo coletivo. Expansão do reino de Deus. Mas cada um de nós podemos ter um alvo para contribuir no crescimento do reino de Deus. Cada um. Eu posso ter um alvo, de repente, na área da evangelização, na área do ensino.
Eu posso contribuir de repente na área financeira da igreja, trabalhar na área financeira da igreja. Eu posso contribuir de repente sendo um diácono na igreja, ministério de serviço, diaconia, ministério de serviço. Eu posso contribuir no reino de Deus, de repente, ajudando ali na frente da igreja, de alguma forma, na jardinagem. Para quê? Para chamar a atenção, para que as pessoas vejam uma igreja atrativa. Então nós precisamos de um alvo. Não é apenas chegar, sou crente. Você é crente? Não, sou membro da Igreja Batista em Jardim Bom Pastor. Isso não é o suficiente. É bom, é excelente. É excelente por quê? Porque isso garante a nossa salvação. Isso garante a nossa salvação. Garante a nossa salvação não por você ser membro da igreja. Não por você ser membro da igreja. O que garante a tua salvação é porque um dia você aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador. E buscou uma igreja para congregar. O que é necessário, o que faz parte do plano de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 26, nos diz assim, nos fala desta forma: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra no ar. Olha a expressão do apóstolo Paulo aqui: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu creio que isso nos faz parar um pouquinho e analisar, fazer uma autoanálise, ter uma introspecção, olhar para dentro de si, falar, o que é que eu estou fazendo? Qual é a minha parte dentro do reino de Deus aqui na face da terra? Em que eu estou cooperando com o reino de Deus aqui nesta igreja? Estou cooperando com o quê? E aí Paulo conclui dentro desse versículo 26, luto como quem esmurra, e não luto, ele fala, e não luto como quem esmurra no ar. Ninguém fica dando soco no ar assim à toa. Nós queremos acertar alguma coisa. Nós queremos dar um tapa, né? Queremos dar um tapa em alguma coisa, acertar alguma coisa, um mosquito, né? Queremos acertar. E o apóstolo Paulo fala, não luto como quem esmurra o ar. Quando ele fala esmurro o ar, é não acertar nada, é não fazer nada, não ter um objetivo, não ter um alvo. Vai sair, uma pessoa vê você pela rua fazendo assim, vai falar, o que está querendo fazer? Está querendo pegar o quê? Né? E você está assim no meio da rua. As pessoas vão dizer, está meio, né? Está meio, hein? Isso. Essa pessoa está delirando. Então nós temos um objetivo. Precisamos de um objetivo. E isso não acontece apenas com os adultos, com aqueles que já estão com cabelos embranquecidos, ou que tem cabelo, ainda tem cabelo, ou que não tem cabelo. Mas isso começa desde a adolescência, desde a mocidade. É fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Alguma coisa. No versículo, no item seguinte, nos fala assim, você precisa descer das arquibancadas para realizar o ministério que foi moldado para fazer. Você precisa descer das arquibancadas para realizar o ministério que foi moldado para fazer. Deus moldou você, está moldando você, para você realizar esse ministério. Sendo assim, tenha uma autoimagem sóbria de si mesmo. Essa é a parte para você preencher. Quem não pegou a folha, pegue a folha para preencher. Tendo uma autoimagem sóbria de si mesmo. Deus está em obra na sua vida. Deus está em obra na sua vida. Reconheça isso. Saiba quem você é. Sua força, sua fraqueza. Procure descobrir quem verdadeiramente você é. A sua autoimagem. Quem eu sou? O que eu estou fazendo? Pergunte à pessoa próxima a você, em casa, a pessoa mais próxima a você, a sua esposa, seu esposo, ou seu filho, ou seus pais. Pergunte, o que o senhor acha que eu estou fazendo?
Filha, o que você acha que eu estou fazendo em prol do reino de Deus? Pergunte. Mas o meu lugar é cativo. Tem irmãos que só senta ali. Uma ocasião, eu observei um irmão que chegou numa determinada igreja e o lugar dele estava ocupado. Tinha alguém sentado no lugar dele. O irmão levantou e foi embora. Ele levantou e foi embora. Ele levantou e foi embora. Levantou e foi embora. Eu estava na igreja. Deu vontade de fazer, irmão, tem mais lugares aqui, ó, tem outros lugares para você sentar. Mas não, ele levantou e foi embora. Então, imagina o que um cristão desse está fazendo na igreja. Capaz de se aborrecer porque alguém assentou num espaço que ele achou que era dele. Então tem uma autoimagem sóbria de si mesmo. Quem eu sou? Faça uma autoanálise. Quem eu sou? Pergunte a pessoa que está próxima a você em casa, mais próxima a você que está em casa, seu esposo, sua esposa, seu filho, seus pais. Pergunta, vem cá, qual é o meu comportamento na igreja? Porque lá em casa a minha esposa fala. Quando eu faço alguma coisa, quando eu falo algo, ela fala, por que você fez isso? Por que tu falou aquilo? Ela me cobra. E às vezes eu pergunto, o que você está, como membro de igreja, o que você está achando? Às vezes ela me aponta os pontos positivos e às vezes me mostra os pontos a serem melhorados. Você precisa melhorar nessa área aqui. Mas é uma autoimagem. Você tem que se autoconhecer. Mas como que eu vou me autoconhecer se eu não me perguntar a alguém? Eu tenho que perguntar a alguém, porque na minha opinião eu sou bom. Na minha opinião eu sou bom. Eu sou bom na minha opinião. Mas na opinião das outras pessoas, será que eu sou bom realmente? E isso acontece com muitas pessoas que acham que podem ocupar um espaço, que podem ser convocados para o time, convocados para a seleção de Deus, mas não fazem uma autoanálise. Isso me faz lembrar, nós estávamos para disputar, antigamente existia o campeonato de empresas, antigamente, vai balançar a cabeça e falar que não lembra. Tá. Mas existia o campeonato de empresas, né? De uma empresa contra outra empresa. Uma empresa contra outra empresa. E na empresa que eu trabalhava, nós tínhamos a seleção lá da empresa. E tinha um colega que gostava muito de futebol. E ficava lá falando com o meu chefe. Eu era aqui na Praça da República ainda que eu trabalhava. Então falava com o meu chefe. Seu Roberto, deixa eu entrar, seu Roberto. Aí o Roberto, calma aí que você vai entrar. Aí terminou o primeiro tempo. Seu Roberto, deixa eu entrar, seu Roberto. Roberto, calma que você vai entrar. Aí começou o segundo tempo. Aí o Roberto já estava chateado que aquele rapaz estava pedindo para ele entrar. Falou assim, entra, pode entrar. Pega a camisa aí, entra. Aí ele entrou. Quando ele entrou, ele falou assim, para que lado que eu chuto? Para que lado que eu chuto? Sai! Na hora mandou ele sair. Sai. Mandou ele sair, substituiu. Ele não ficou um minuto dentro de campo. Então, ele achava que jogava bola. Agora o elemento entra em campo e pergunta para que lado que eu chuto, gente. Eu falo, isso não me contaram. Eu falo porque eu estava lá, eu fazia parte daquela seleção. Então, eu estava lá e eu vi isso, mas ri muito na ocasião. Então, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Isso Paulo continua falando, né? Irmãos, não pensa que eu mesmo já o tenha alcançado. E aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10, fala, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo não estava falando aqui, eu sou o melhor, eu sou bom, não existiu ninguém antes de mim, assim com essa disposição que eu tenho. Paulo não estava falando isso. Paulo está dizendo o seguinte, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Eu estou dando o meu máximo. Mas eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Graça, essa palavra graça aqui, é algo não merecido. É algo não merecido.
Mas pela sua infinita misericórdia, o Senhor nos convocou para o time dele, o Senhor nos chamou para o time dele, e você aceitou. E agora que nós fazemos parte dessa equipe, nós fazemos parte desse time, nós temos que, deixar o sangue. Deixar o sangue, porque o reino de Deus precisa crescer, mas deixar o sangue, eu sei que os irmãos estão me entendendo, mas é se esforçarem, nos esforçarmos ao máximo, para que o reino de Deus cresça, mas não é fazer com que a nossa igreja, a Igreja Batista Jardim Bom Pastor, cresça. Sim, amém, se ela crescer, encher, lotar, colocar cadeiras aqui nas laterais, mas o importante é o reino de Deus. É isso que importa, é o reino, não é simplesmente a Igreja Batista em Jardim Bom Pastor. A nossa visão tem que ser de reino, não de igreja local. Algumas pessoas saem para evangelizar, os irmãos da nossa igreja saem para evangelizar, para distribuir quentinha, e algumas pessoas começam a criticar: poxa, vão distribuir quentinha lá em Nova Iguaçu, em São João, vamos mais para onde? Né? Em Caxias, eles podem até ganhar almas lá, mas aquelas almas vão ficar em outras igrejas. O importante é o reino. O importante é o reino. Não é você evangelizar aqui os vizinhos, está aqui em volta. Temos que evangelizar os vizinhos, precisamos evangelizar os vizinhos, mas não podemos ter essa visão de igreja local. A nossa visão tem que ser reino. A visão do Senhor Jesus era reino. Ok, e ele continua falando, o apóstolo Paulo continua falando: antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. Não, porque quando eu aprendi lá com Gamaliel, tudo bem que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, mas quando eu aprendi com Gamaliel, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu aprendi com Gamaliel. Eu aprendi porque eu estudei. Não, mas Paulo está falando assim, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. Deus estava naquele negócio, Deus está neste negócio. Deus está na nossa vida, Deus está de olho naquilo que nós queremos fazer. Quantos irmãos aqui na igreja têm sonhos, querem ver a igreja avançar, querem ver a igreja crescer, querem ver a igreja assim com novas criaturas aqui dentro sendo salvas pelo Senhor Jesus, mas ficam quietas no banco, e tem o que fazer, e sabe o que fazer, e o Senhor dá condições para fazer, para nós realizarmos, para você realizar. Mas às vezes muitos ficam parados. Irmãos, o que eu estou procurando mostrar aos irmãos, trazendo aos irmãos, não é uma crítica em relação à nossa igreja. Não é isso. Isso acontece em muitas igrejas. Isso acontece converse com alguns irmãos de outras denominações. Converse com outros irmãos e observe o que eles falam a respeito de reino de Deus. Não porque é minha igreja, não porque é minha igreja, não porque vai ter um programa na minha igreja, não porque... É só igreja, não pensa a nível de reino. Não pensa a nível de reino. A segunda situação que nós podemos observar aqui também, dentro dessa situação, é quando fala... não deixe o seu passado dirigir seu presente. Se você quer alcançar o alvo, você tem um alvo a ser alcançado, tem um ministério que está sendo moldado para fazer, não se deixe, não deixe seu passado dirigir o seu presente. Não podemos viver em torno do passado. Eu não posso viver em torno do passado. Às vezes fala assim, eu não vou dirigir aquele ministério, eu não vou estar à frente daquela equipe, porque eu fiz uma coisa errada lá atrás. Fiz uma coisa errada no meu passado, agora os irmãos não vão aceitar eu à frente deste ministério, eu na frente desse grupo, dessa coordenação. Não importa o teu passado, para Deus não importa o passado, para Deus importa o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro. O que passou já ficou para trás, irmãos. O horário que nós iniciamos o culto, 15 para as 8, já ficou para trás. Já ficou para trás, já faz parte do passado.
Então existem pessoas, existem irmãos que carregam fantasmas, coisas que aconteceram quando eram solteiros, coisas que aconteceram quando era no início da vida conjugal, arrasta até o dia de hoje. Isso tem impedido pela própria pessoa que ela avance. Então não deixe seu passado dirigir o seu presente. Não deixe. Eu não posso sair para evangelizar, não, porque muitos vizinhos aqui, eles conheceram o meu passado, sabia que eu vivia pelos bares aí, bebendo muito, eu bebia todas. Então quando eu chegar para evangelizar, eles vão falar: você agora está querendo me evangelizar? Você que era um cachaceiro, era um pinguço nessa rua, está querendo me evangelizar? Aí a pessoa fala assim: caramba, que vergonha que eu passei. É uma oportunidade que você tem, que nós temos de falarmos: olha, Jesus me transformou. Eu fui transformado. Eu fui transformado pelo Senhor. Então não deixe seu passado dirigir o seu presente. Lá no versículo de número 13 fala assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me, Paulo falando, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado. Não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado, porque já aconteceu, já está registrado. Mas sua decisão hoje pode mudar o seu presente e o seu futuro. O importante é o hoje. E a tua decisão hoje pode mudar o seu presente e mudar o seu futuro. Mas se eu ficar preso ao passado, vai ficar difícil, irmãos, de eu conseguir, avançar nessa caminhada, conseguir alcançar este alvo. Observem por que um carro deveria o retrovisor do carro ser do tamanho do para-brisa. Deveria ser do tamanho do para-brisa, do retrovisor. Mas observe que o retrovisor de todos os carros são pequenos. Os laterais e o daqui são pequenos. E o para-brisa é enorme. Para-brisa é enorme. Vez por outra, você olha para o passado. Olha pelo retrovisor, está olhando para o passado, mas já ficou lá para trás. Mas o para-brisa dianteiro está te dando uma oportunidade enorme para você contemplar o que está lá na frente. Para contemplar o que está lá, o que você está buscando, onde você quer chegar. Então não fique preso ao passado. Não fique preso ao passado. Eu bebia, eu fumava, eu cheirava, e agora como é que eu vou evangelizar os meus colegas? Ele vai falar assim: você cheirava tudo, pegava, fazia uma largata e ia embora, e agora está querendo me evangelizar? Já fez parte do seu passado. Você agora é uma nova criatura. A palavra nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado, mas sua decisão hoje pode mudar o seu presente e o seu futuro. Então depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. No ponto 3 nos diz assim: viva focado no que Deus fará. Viva focado no que Deus fará, no que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida. Pare de ficar olhando para trás. Observe o que Deus quer fazer na sua vida. No versículo 13, na parte C, no versículo 14, nos diz assim: e avançando para os que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Jesus, de Deus, em Jesus Cristo. No Salmo 37, versículo de número 5, ainda nos fala desta forma: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Em outra tradução nos diz: e o mais ele fará. E o mais ele fará. Então nós não podemos ficar preso apenas assim: olha, o que está acontecendo na minha vida, olha, é lamentável. O que está acontecendo na minha vida não vai ter jeito. Pastor, eu não vou conseguir avançar no reino de Deus, na face da terra, aqui nesta igreja. Mas viva focado no que Deus quer fazer com você. Deus quer fazer através de você.
Os irmãos conhecem perfeitamente, dentro do texto bíblico, conhecem perfeitamente quem era Zaqueu. Conhece perfeitamente, dentro dos textos lidos, falando a respeito do apóstolo Paulo, os irmãos sabem perfeitamente quem era o apóstolo Paulo, quem era Saulo de Tarso, quem era Saulo de Tarso. Ele contribuiu para o assassinato de muitos cristãos, a ponto de quando ele foi apresentado aos apóstolos, muitos ficaram assim, mas peraí, esse aí não é aquele, esse não é o Saulo de Tarso, aquele que prendia os cristãos. Muitos ficaram assim pensativos em receber Saulo como um integrante da equipe. Mas Paulo não se deixou levar pelo que aconteceu no passado, porque ele sabia perfeitamente que agora ele era uma nova criatura. Ele era uma nova criatura e sabia perfeitamente o que Deus faria na igreja, na vida dele, melhor dizendo. Que Deus estaria fazendo na vida dele. Ele tinha a plena convicção disso. E essa convicção é que nós precisamos ter. Que Deus tem grandes coisas a realizar neste mundo através de cada um de nós. Bênçãos para nossas vidas, promessas para nossas vidas, sim, bênçãos para a nossa vida, promessas para nossas vidas, mas nós podemos ser canais de bênção na vida de outras pessoas. Se eu me coloco à disposição de Deus, se eu me coloco como um soldado nas mãos de Deus, se eu coloco o meu ministério nas mãos de Deus, os dons, os talentos, as habilidades que Deus me deu, se eu coloco à disposição dele, eu posso contribuir para que essa igreja, para que o reino de Deus cresça a cada dia mais. No ponto de número 4, nos diz assim, veja a vida como Deus vê. Veja a vida como Deus vê. Como será que Deus vê a vida? Como será que Deus vê a vida? No versículo de número 15, o escritor nos fala assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Veja o mundo, a vida, como Deus vê. Como que Deus vê o mundo? Como que Deus vê as pessoas? Será que Deus ele olha para as pessoas e fala assim, não, esse aqui não. Vou salvar esse aqui, mas aquele ali eu não vou salvar não. Não vou derramar bênção na vida daquele ali, mas na vida desse aqui não vou derramar não. Como que Deus vê as pessoas? Nós que estamos aqui dentro bem vestidos, alguns agasalhados, e outros que estão lá fora, deitados em cima de um papelão, se cobrindo com um papelão. Veja a vida como Deus vê. O mesmo amor que eu devo sentir, que eu tenho que sentir pelo meu irmão que está aqui membrando nesta igreja, é o mesmo amor que eu preciso ter por aquela pessoa que está lá fora deitada em cima de um papelão, se cobrindo com um papelão. Então veja a vida como Deus vê. Se não fosse, a própria palavra nos diz que se não fosse a misericórdia, as misericórdias do Senhor, seríamos consumidos todos os dias. Todos os dias. Nós não somos mais merecedores do que os outros não, irmãos. Não somos mais merecedores não. Então o que a palavra nos orienta? Que nós vejamos a vida como Deus vê. Olhar para uma pessoa. Semana retrasada eu estava lá no hospital, no horário lá, no sábado, e quando eu fui fazer uma visita lá, um rapaz que estava no leito, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a unha do rapaz. A unha do rapaz cheia de florzinha. A unha do rapaz cheia de florzinha. Mas a unha, ele fez questão de botar a mão aqui assim, aqui em cima assim. A unha não era nem francesinha. Se fosse francesinha, depois ele falou, não, ele fez a francesinha aqui na unha, mas a unha cheia de florzinha. Mas me aproximei daquele rapaz lá no hospital, ele estava logo no primeiro leito, e comecei a conversar com ele. O que houve contigo? Ele falou assim, não, eu infartei. Eu falei assim, rapaz, você tem que agradecer a Deus, olha a oportunidade. Quantas pessoas, sabe, têm um infarto, é um infarto fulminante. A oportunidade que Deus te deu. Você já agradeceu a Deus hoje? Ele ficou me olhando assim, eu disse, não, eu agradeci. Eu falei assim, eu posso orar com você? Agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade que Ele está te dando? Ele pode. Aí eu orei com o rapaz. Eu ia olhar a unha do rapaz cheia de florzinha, mas isso aqui não, isso aqui não, vou partir para outro leito, vou partir para outro, isso aqui não, isso aqui não. Isso aqui, se eu for orar, ele não vai aceitar a oração. Não importa se ele ia aceitar a oração ou não.
Não importa se ele ia aceitar a oração ou não, mas uma coisa eu tive que fazer: demonstrar amor por aquela pessoa, demonstrar amor por ele. Então, veja a vida como Deus vê. Nesse versículo 15 nós já lemos, e no ponto seguinte fala assim, decida viver o seu momento de santidade, na santidade de Deus. Decida viver o seu momento na santidade de Deus. Isso tudo dentro daquela ideia: desça da arquibancada para realizar o ministério que fui moldado para fazer. Não podemos perder de vista, esquecer esta ideia, que eu tenho que descer da arquibancada para realizar o ministério que fui moldado para fazer. Então, decida viver o seu momento na santidade de Deus. E o apóstolo escreve aqui no versículo número 16: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E em Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o de número 21, nos fala assim, uma vida transformada foge das obras da carne. Isso falando sobre a nível de santidade. Está escrito: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Diz a palavra do Senhor: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então tem muitas coisas aqui que nós podemos evitar, temos como evitar, temos como fugir disso aqui. Muitas coisas. Quando nós paramos aqui, quando diz respeito a ódio, quantas pessoas, quantos cristãos, guardam um ódio dentro do coração? Quantos? E o ódio, a ira, é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. O ódio é isso. A raiva é isso. A ira é isso. É um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Porque de repente a outra pessoa não está nem aí. Já esqueceu de um fato que ocorreu, mas você, quando vê aquela pessoa, aquilo acaba com você. Aquilo acaba contigo. Então existem coisas que nós cristãos, quando falo nós cristãos, muitos cristãos, ainda carregam dentro de si discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. O que nós podemos entender como facções aqui? Grupinhos dentro das igrejas. Não, o meu grupo é esse aqui. A minha equipe é essa aqui, meu ministério é esse aqui. Não, eu não vou apoiar esse ministério, porque também não apoiaram o meu ministério. Isso é facção. Isso é divisão. Isso acontece muito dentro das igrejas. Por causa dessa e outras coisas que foi colocado esse tema na nossa igreja. Igreja única. A força de trabalho em equipe, Isaías também fala a respeito disso, que um ao outro ajudou. Nós temos que trabalhar como equipe, uma igreja única. Nós, que eu falo, é o povo de Deus. Avançando, nós podemos ver que o ministério é uma causa. O ministério é uma causa, é uma missão. O ministério é uma causa, é uma missão. Então não esqueçam nunca dessa ideia: descendo da arquibancada para realizar o ministério que fui moldado para fazer. Então Deus tem um ministério para você, e Ele tem uma missão para você executar, para cada um de nós executarmos. Não apenas aqueles que são líderes de algum ministério, não aqueles que são os diáconos, não os pastores, mas cada um de nós. Deus colocou uma missão para nós realizarmos. Avançando um pouco mais, nos aproximando do final, esta é a sua hora. Não espere, desça agora mesmo. Esta é a sua hora. Não espere,
desça agora mesmo. Desça agora mesmo de onde? Das arquibancadas. Começar a trabalhar. Mas eu tenho que trabalhar não em prol... Eu tenho que fazer o que a minha denominação pede. A minha denominação falou que no mês de junho eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso. A minha denominação fala que no mês de julho eu tenho que fazer isso aqui, então eu tenho que fazer isso aqui. A igreja precisa caminhar com as próprias pernas. Nós precisamos caminhar com as próprias pernas. Então essa é a sua hora, não espere, desça agora mesmo. Ah, vou esperar porque no próximo trimestre a nossa convenção, não estou falando mal da convenção, não estou falando mal da nossa convenção, porque nós fazemos parte desta convenção, da Convenção Batista Fluminense, fazemos parte, mas não podemos ficar preso, engessado àquilo que eles querem que nós façamos. Nós temos que caminhar com as nossas pernas. Aí um dia acaba a Convenção Batista Fluminense, e aí a igreja fecha, porque não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem mais nenhum programa para realizar. Então desça, esta é a sua hora, não espere, desça agora mesmo, saia da arquibancada e procure aí os dons que você tem, procure as habilidades que Deus lhe deu, procure os talentos que há em você e vamos começar a trabalhar para nós ganharmos pessoas, ganharmos almas para o Senhor Jesus. Quando fala ganhar almas, na realidade nós precisamos ganhar pessoas, ganhar gente, gente que possa entender do Evangelho. Pessoas que possam entender o Evangelho. E essas pessoas serem salvas. Já, por último, quando Deus planeja uma grande obra, primeiro Ele convoca o seu povo para orar. Expressão aí de Charles Spurgeon. Quando Deus planeja uma grande obra, primeiro Ele convoca o seu povo para orar. Não adianta também nós queremos realizar muitos trabalhos aqui na igreja, muitos ministérios, mostrar para as outras igrejas que nós temos, mostrar para as outras igrejas que nós fazemos. Se nós queremos realizar uma grande obra, primeiro, Deus convoca o seu povo para orar. E quando nós olhamos para a Bíblia, em todos os momentos, o Senhor Deus mandou que o povo orasse, que o povo se santificasse. Na situação de Josué, Deus fala com Josué o seguinte: que o meu povo, que eles se aperfeiçoem hoje, se santifiquem hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santifiquem hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então não adianta nada nós sermos uma igreja, ou termos uma igreja que faça isso, faça aquilo outro, mas se nós não temos um momento de oração, se nós não oramos para aquele ministério, por aquele ministério. E isso acontece em muitas igrejas. Muitas igrejas querem mostrar que tem, mas poucas igrejas, isso eu posso falar porque eu vejo, poucas igrejas fazem o que a tua igreja, o que a nossa igreja faz. Nós vemos por aí muito culto de consagração, uma vez por semana. Na nossa igreja nós temos consagração todos os dias. Tem um momento de oração aqui embaixo, todos os dias. Então todos os dias nós estamos ali, as irmãs estão ali, aquelas que podem no horário estão ali se consagrando, colocando as suas vidas diante do Senhor. É um culto de consagração. Todos os dias nós estamos ali, todos os dias as irmãs estão ali. Então desça da arquibancada para realizar o ministério que você foi moldado para fazer. Deus está moldando você para fazer. Eu descobri que Deus quer de mim, então, uma vez que eu descobri que Deus quer de mim, eu preciso, crescer nessa área. Eu tenho que crescer nessa área. Pastor, eu descobri qual é o meu dom. Amém. Agora, uma vez que você conhece o seu dom, você tem que buscar livros, buscar orientações, buscar, além disso tudo, buscar Deus para que Ele te ajude. Ah, o meu dom é dom de ensino. Mas eu quero ler esse livro aqui que fala a respeito de serviço. Você pode até ler sobre o livro que fala sobre dom de serviço. Mas se a sua área é ensino, foi o que nós conversamos lá na sala hoje agora no início da noite. Se o seu dom é ensino, procure se aperfeiçoar nessa área. Se aperfeiçoe nessa área. Eu estou falando a nível eclesiástico, a nível de igreja.
Lá fora também, na vida, na vida cotidiana, nós na vida secular, nos aperfeiçoamos, não é? Na vida secular nos aperfeiçoamos, na área de ensino, nós estamos buscando crescer a cada vez mais. Por que não dentro do reino de Deus? Então desça da arquibancada para realizar o ministério que fui moldado para fazer. Na próxima semana, nós daremos continuidade, se assim o Senhor Deus permitir, falando sobre este assunto, desça da arquibancada. Amém, irmãos? Com aquela convicção, olha, eu quero, não é apenas mais uma mensagem, mas com base naquilo que eu li, com base naquilo que eu assisti, com base naquilo que eu ouvi, eu quero mudanças na minha vida. Eu quero entrar em campo. Eu quero jogar. Deus me convocou. Eu quero ser. Não precisa ser o melhor do mundo, né? Eu não quero ser o melhor do mundo, mas eu quero ser aquela pessoa que Deus olha dos altos céus e vai falar assim, ó, ali está o meu filho. Como falou para Jó, ali está o meu servo. Vamos orar, encerrando, agradecendo ao Senhor. Pai, em o nome e por amor de Cristo Jesus, nós te rendemos graças por essas oportunidades concedidas a cada um de nós, ó Senhor Deus, de nos aperfeiçoarmos, ó Senhor, para crescermos dentro do teu reino, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por mais esta noite. Muito obrigado por mais a vinda dos teus filhos aqui na tua casa, Senhor Deus. Embora esse clima não esteja contribuindo, ó Senhor Deus, mas os teus servos aqui estão, ó Senhor. Os que puderam, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor. E eu quero te pedir em nome e por amor de Cristo Jesus, por cada um deles, ó Senhor Deus. Ajude-nos, ó Senhor, não somente eles, mas da minha parte também, ó Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a olharmos com o teu olhar, ó Senhor. Amarmos com o teu amor, ó Senhor. E trabalharmos, ó Senhor, da forma como queres que nós venhamos a trabalhar, ó Senhor. Nós te rendemos graças, nós te agradecemos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.